Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 15 de outubro de 2025, a lição 3 de hoje, ela tem como título Esquecimento. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Josué, no capítulo 4, dos versículos 20 até 24, onde aqui o profeta narra que a segunda geração do povo de Israel, após eles passarem milagrosamente pelo Rio Jordão, eles se acampam em uma terra seca chamada de Gilgal. E ali eles faziam cultos, reuniões, né? E nesse mesmo lugar, os 12, aqueles 12 sacerdotes que pegaram aquelas 12 pedras, eles trouxeram ali para o acampamento, que se referia-se às 12 tribos de Israel, e Josué, quando recebeu essas pedras desses 12 sacerdotes, ele levantou uma coluna, um memorial para celebração, para que todos se lembrassem do milagre que Deus havia feito ali no Rio Jordão, onde eles passaram pelo Rio Jordão a seco, né? E caminharam em todo o leito do rio. Este memorial, com essas 12 pedras, né, feitos esse memorial, né, esse santuário, ali em Gilgal, que ela fica ali no lado oriental de Jericó, esse memorial foi feito justamente para que o povo de Israel lembrasse os milagres que Deus havia feito, principalmente ali no Rio Jordão, que eles não esquecessem. Isso deveria perpetuar de gerações a gerações, para que todos se fortalecessem na fé e fossem mais esperançosos de que há um Deus criador e mantenedor do universo. Para que a nação de Israel tivesse uma identidade como uma nação santa, um sacerdócio real, uma nação eleita. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 e 25, e o apóstolo João, no capítulo 14, versículo 26, eles mencionam que nós devemos lembrar o que Cristo fez por nós hoje, né? Onde nós devemos fazer sempre a ceia do Senhor para nós lembrarmos da morte de Cristo que nos libertou do pecado e nos deu a condição de nós vivermos uma vida eterna, para que nesse momento dessa ceia seja feita uma renovação com gratidão e conexão com a salvação, e vermos a importância e lembrarmos da importância do que Cristo fez pela humanidade. Porque sem isto, o Evangelho não tem significado algum. E quando nós fazemos, né, a ceia do Senhor, o Espírito Santo nos ajuda a relembrar e a recordar a obra de Jesus, essa obra redentora de Jesus. E existem pessoas que têm, assim, habilidades fantásticas, né, de memorizar, de fazer cálculos, de lembrar de fórmulas, né, de lembrar de códigos, senhas, nomes de pessoas, mas às vezes essas mesmas pessoas, como ironia, elas se esquecem às vezes de aniversários importantes, como o aniversário do seu casamento, por exemplo, esquecem. Compromissos firmados, às vezes para jantares com amigos, eles acabam esquecendo. E com a entrada do pecado no mundo, as consequências no homem foram grandes, né? Que a partir dali
começou a mente do homem, o corpo do homem a deteriorar, a envelhecer, e todos os membros foram afetados, e o cérebro, que é um dos pontos principais do ser humano, foi o maior afetado. A memória passa a se corromper, né, após o pecado, e houve uma inclinação para o mal, e a imagem de Deus no momento foi manchada pelo homem. E Deus passou a trabalhar com o povo de Israel de uma forma didática, assim, de uma forma lúdica, para que eles não se esquecessem, para que eles se lembrassem dos feitos, né, dos milagres, dos sinais e maravilhas que Deus fez, das grandes obras, né, de libertação, como lá a saída do Egito, onde Deus abriu o Mar Vermelho, e para que todos passassem a seco, né, fugindo de um exército egípcio que acabou morrendo ali naquele Mar Vermelho. Josué, mesmo guri, ele teve a oportunidade de presenciar esse milagre. E que também outros milagres que ocorreram sobre o comando do líder chamado Moisés. E agora, já adulto, ele presencia a secagem do Rio Jordão para uma segunda geração. Isso mudou a vida de Josué, que no capítulo 4, o Josué diz: as águas do Jordão secaram diante de vocês, ou seja, diante de todos os israelitas, de uma nova geração que haviam acabado de atravessar o rio. E por outro lado, para aqueles que estavam assim naquela primeira geração, que ainda se mantiveram vivos, junto com essa segunda geração que adentraram ali a Canaã, que eles puderam também no passado ver o Mar Vermelho secar diante dos olhos deles, como o próprio José fala, dos olhos nossos, né, diante de nós. Pessoas assim que tiveram vivenciado todo o êxodo, né, e que naquele momento no Jordão o milagre se repetia novamente, puxando para eles a memória, a lembrança do poder de Deus, do que o que Deus é capaz de fazer. E esses dois tremendos milagres fantásticos, né, do Senhor foram vividos assim por duas gerações diferentes e tinham um significado grandioso e importante, porque permitiu que a segunda geração dos israelitas, por meio de testemunho de seus pais, né, redescobrir o que era uma travessia do Jordão na parte espiritual. Quando ali, a partir daquele momento, eles deviam ter um crescimento e reconhecer a grandiosidade de Deus. Quando não fazemos memória da mão de Deus, o que Ele faz nas nossas vidas, né? Logo nós voltamos para a infidelidade espiritual, porque o inimigo, porque você abre um campo para o inimigo trabalhar. E por isso que é importante ao cristão não se esquecer dos benefícios do Senhor e que cada vez mais a sua fé seja firmada em Cristo. E esse memorial com 12 pedras do Rio Jordão, construído em Gilgal por Josué, que foi assim bem mais tarde, que foi ele também lembrado posterior a isto por Samuel, Elias, Eliseu, que usaram esse lugar como base, mostrando realmente a existência de um Deus poderoso, né? Mostrando que o seu significado não foi esquecido e que permitiu realmente a todas as pessoas manterem um comprometimento com Deus, manter a sua vocação e a sua identidade como um povo de Deus. E a maioria das pessoas que acham que ter esquecimento é uma característica normal do ser humano, é muito grave, né? Isto quando ocorre espiritualmente, esquecer que um dia Deus nos tirou das trevas
para a sua maravilhosa luz, nós teremos assim consequências graves, né? Porque nós estamos sujeitos a não se salvar justamente devido a este esquecimento. Se nos dias de hoje ter uma identidade como um povo é importante, que possui um chamado de Deus para a missão, nós somos obrigados a criar ocasiões para renovar nossa memória espiritual individual e coletiva, a fim de nós nos mantermos o foco de onde nós viemos, quem somos, para onde nós deveremos ir com o Senhor e qual o propósito nosso nesse mundo é algo importante. Por isso que relembrar os feitos de Deus na nossa vida e os feitos de Deus no mundo é importante. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 24 e 25, ele menciona para que todos celebrem a ordenança para celebrar a ceia, com todos em comunhão, como a lembrança do sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário, devendo ser compartilhado com todas as pessoas, desde os mais jovens aos mais velhos, para mostrar o amor e a fé no Salvador Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, tem falado através do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo, está lá em João 14,6. É Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus, que a salvação é somente através dele. E essa é a lembrança que nós devemos ter, sabe? Procurar ler mais as Sagradas Escrituras, se entender sobre isto. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, que obedecemos os estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, nós ganharemos de Deus algo tremendo e poderoso que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo que se aproxima, ele, Jesus, vai levar justamente essas pessoas que o amam, que obedecem a seus estatutos e mandamentos. E por isso, meu amigo, minha amiga, a importância de nós jamais esquecermos dos feitos de Deus na nossa vida. E que nós possamos fazer a ceia do Senhor, o quanto mais possível fazer a ceia do Senhor junto com os irmãos na igreja, para nós juntos, né, lembrarmos a mente esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. E que todos tenham realmente um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. Um grande abraço do seu amigo João Carlos Amorim.